Olá, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe da Ecoagro e hoje eu venho falar de um assunto muito importante com você. Certamente você, investidor, já deve ter ouvido oportunidades que podem ajudar o mundo, ajudar o planeta. Você sabe melhor do que eu que a maior parte dessas oportunidades são clichês. Mas nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a crise alimentar mundial. Crise essa que você pode sim ajudar. Para entender o que está acontecendo, como que nós chegamos neste ponto, nós precisamos entender primeiro a geografia. A maior parte das pessoas ricas do mundo, maior renda per capita, estão ali naquele cinturão entre Estados Unidos e Europa. A maior parte da população está concentrada noutra região. A Ásia, especialmente Sudeste Asiático, Oriente Médio, África. E esta distribuição faz com que algumas regiões possam, em casos como esse que estamos vivendo, terem um pouco mais de fragilidade. Outro ponto importante que nós temos que entender é que o problema não começou com a guerra. Ele vem lá de trás. Ele se intensifica com a pandemia. Porque foi na pandemia que nós tivemos uma queda muito forte dos estoques globais, que também coincidiu um pouco com questões climáticas aqui e acolá, mas o fato é que o mundo está com estoques menores de grãos. E pior do que estoques menores, altamente concentrados na China, que não é um exportador de alimentos, é um importador de alimentos. Aliás, o maior importador de alimentos do mundo. Para nós termos uma ideia, 67% de todo o milho estocado no mundo está estocado na China. 32% de toda a soja estocada no mundo está estocada na China. E 53% de todo o trigo estocado no mundo está estocado na China. Então, nós temos estoques menores, altamente concentrados. Isto aconteceu antes da guerra. Nós tivemos várias políticas de desestímulo, como, por exemplo, o caso das retenções na Argentina, que tributa as exportações, diminuem as exportações globais e intensificam o problema da fome. Nós tivemos vários lockdowns, que não quero aqui discutir se estavam certos, se estavam errados, mas nós precisamos conviver com as consequências dele, porque existem consequências. Esses lockdowns fizeram com que houvesse uma série de desincronias entre cadeias produtivas e também desabastecimentos. Nós vimos países ricos, países como os Estados Unidos, países europeus, faltando comida na prateleira. Nós tivemos crises energéticas. A Alemanha abandonou o seu modelo de usina nuclear, foi precisar de gás da Rússia, aí teve todo esse problema, agora está queimando carvão. A China, com as suas metas de carbono neutro, também acelerou este problema, globalmente falando, e não se faz comida sem energia. Crises energéticas prejudicam o abastecimento. Nós tivemos uma grave crise logística no mundo também, onde, ali pós-lockdowns, onde boa parte de todos os equipamentos de exportação e importação ficaram parados, navios, containers, espaços nos portos, parados porque era tanta gente para embarcar e tanta gente para desembarcar que gerou fila. E aí então nós tivemos a invasão da Rússia no território ucraniano, que aí não foi a gota d'água, aí foi o jarro em cima de um copo que já vinha cheio. Este copo que já vinha cheio, para termos uma ideia, segundo a FAO, nós mais do que dobramos o número de pessoas que passam fome no mundo nesses últimos 2 anos. Nós saímos de 135 milhões de pessoas para mais de 270 milhões de pessoas passando fome no mundo. E aí agora, com este problema todo se agravando mais a guerra, esse número deve mais do que dobrar mais uma vez. Esta crise, portanto,
ela é grave e ela precisa ser melhor trabalhada. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo. A Ucrânia é o sétimo, mas a Ucrânia fornece 10% de todo o milho do mundo. E a safra na Ucrânia deverá ser muito, muito, muito pequena. Os produtores estão indo para a produção com coletes à prova de bala. E, além do mais, sem nenhuma garantia que depois que colherem a sua produção, os russos não vão tomar a produção ou bombardeá-la, como fizeram com a safra 22, que agravou ainda mais o problema dos estoques. Nós temos em Rússia e Bielorrússia grandes fornecedores de fertilizantes, sem os quais o resto todo do planeta não consegue produzir com altas produtividades. Então nós estamos numa situação séria. Quando nós olhamos o trigo, por exemplo, os maiores importadores mundiais, Indonésia, Egito, Turquia, por exemplo, nós vemos números alarmantes. A Indonésia, que é o maior importador, se abastece em 26% do trigo que vem da Ucrânia ou da Rússia. A segunda maior importadora do mundo, o Egito, precisa de mais de 60% do seu trigo, porque este vem tendo sido abastecido por Rússia e Ucrânia ao longo do tempo. E o terceiro, que é a Turquia, 87% vem deste eixo Rússia e Ucrânia. Fora todos os demais países da África, que devem ser os que mais vão sofrer. Também, o que já vinha acontecendo antes da guerra fez com que houvesse uma forte elevação da inflação dos alimentos no mundo todo. Isso acontece não só por uma restrição de oferta, mas principalmente pelas medidas que os governos mundo afora promoveram, como, por exemplo, o alargamento das bases monetárias. Os governos botaram muito dinheiro na economia, fiscalmente e monetariamente, o que nós sabemos que desemboca em inflação. Estados Unidos fez, Brasil fez, Inglaterra fez, Europa fez. E hoje nós estamos vivendo com uma forte inflação dos alimentos. Então, essa inflação por si só já faz com que a dieta de milhões e milhões de pessoas no mundo sejam afetadas de maneira muito intensa. Agora, como é que nós podemos ajudar? O nosso país, o Brasil, ele é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. E isto é algo muito relevante, porque a maior parte da população, de cada 5 pessoas na Terra, 3 vivem em países importadores de alimentos. Até 2030 serão mais de 4 pessoas de cada 5 vivendo em países importadores de alimentos. E o Brasil é nada mais, nada menos que o maior exportador mundial de alimentos. Nós conseguimos dar estabilidade para o planeta. E ainda mais agora que outros exportadores líquidos, como o caso da Índia, que estão banindo exportações, faz com que medidas extremas tenham que ser tomadas. A Alemanha mesmo vai plantar em áreas que eram destinadas à preservação ambiental. Estados Unidos, a mesma coisa. E o Brasil, que é o maior exportador líquido de alimentos, na frente dos Estados Unidos, na frente da Argentina, na frente da Ucrânia, que é a 4ª, na frente da Rússia, que é a 6ª. Nós temos um papel muito importante. Só que o Brasil, para produzir mais, ele precisa de crédito. Sem crédito, não tem como produzir mais. Sobretudo com essa elevação toda dos custos de produção, porque a inflação também chega nos custos de produção. Nunca a agricultura, o agronegócio brasileiro, seja ele familiar ou empresarial, tanto faz, precisou tanto de recursos do mercado de capitais. Então, se você quer ajudar o mundo a enfrentar este problema, considere investir no agronegócio. O agronegócio, em primeiro lugar, é um setor muito pujante da nossa economia. É um setor que cresce a taxas bem maiores que a economia brasileira. É um setor que tem taxas de inadimplência muito baixas, as mais baixas do mercado. É um setor que é globalizado, vende mais para 190 países, ou seja, não é risco Brasil o seu desempenho. E é um setor que precisa muito de crédito para poder expandir produção,
e com a expansão da sua produção conseguir amenizar essa crise. Porque afinal de contas, nenhum país do mundo tem um potencial tão grande de ajudar como nós. Então o mercado de capitais pode muito ajudar nesse processo, financiando o agronegócio.